Vamos juntos, 2 de Pedro, capítulo de número 3, no verso de número 9 até o 14, nós vamos ter esse texto que vai dar origem à nossa palavra hoje. 2 de Pedro, capítulo 3, verso de número 9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Verso de número 10: o dia do Senhor, alguém pode dizer bem alto que me diga: o dia do Senhor, porém virá como ladrão, os céus desaparecerão, com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Verso 11: visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? O apóstolo Pedro nos diz: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor. Diga comigo: esperando o dia do Senhor. Algumas traduções dizem esperando o dia de Deus, e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Uau! Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhe-se. Diga para alguém perto de você, diga: empenhe-se, para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Eu quero ler mais uma vez: empenhe-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. O tema da minha mensagem hoje é: esperando o dia do Senhor. Esperando o dia do Senhor. Você pode fechar seus olhos e orar mais uma vez comigo? Deus Pai, nós queremos te agradecer, porque nós já podemos sentir Teu Espírito Santo a mover nesse lugar. Enquanto nós estávamos te adorando, Teu Espírito Santo já estava abrindo o nosso coração para receber a Tua palavra. Pai, agora eu oro pelo Espírito de verdade, o Espírito Santo que revela Jesus, que revela a Tua palavra. Eu oro por uma palavra personalizada do Senhor em nossos corações, Deus, que nós possamos ser movidos ao lugar espiritual onde o Senhor quer nos levar nessa noite. Obrigado, Jesus. Intensifica a Tua presença ainda mais aqui, Espírito Santo. Nós te damos boas-vindas, Espírito Santo. Obrigado pela Tua palavra que será compartilhada aqui. E Jesus, tenha misericórdia do time nosso do Brasil, está terrível. Amém. Alguém concorda com as duas orações? Provavelmente. Vamos lá, irmãos. O ponto comum da nossa fé, a nossa fé está ancorada em crer que Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás, foi enviado por Deus Pai a esse mundo para nos salvar. Quem pode dizer amém? Amém. Essa é a razão, gente, de nós estarmos hoje aqui. A palavra de Deus fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira é essa? Nós nunca de verdade saberemos descrever, mas Deus nos amou tanto que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A nossa fé está ancorada nisso, em saber que Jesus, Ele veio a esse mundo fazer a sua obra redentora. Jesus, Ele nos redimiu do império das trevas. Ao Jesus morrer por nós, Ele estava justificando o nosso pecado. A palavra de Deus nos fala no livro de Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus por meio de Cristo Jesus é a vida eterna. Se eu e você pecamos, nosso salário era a morte espiritual, a morte eterna, mas Jesus na cruz, Jesus ao morrer por nós, Ele nos justifica, nos torna santos, nos dá uma oportunidade de ver uma nova vida, uma vida cheia do Espírito Santo, de vitória contra esse mundo e ser salvo. Amém. Essa é a nossa esperança de fé. Nós cremos no nosso coração: Jesus se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz pelos nossos pecados, mas a palavra de Deus fala que ao terceiro dia a morte não conseguiu segurá-lo. Jesus, Ele ressuscitou, e Jesus, Ele foi ascendido aos céus, e Ele declarou: eis que um dia, da mesma maneira que vocês estão vendo eu subir, eu virei em grande glória com os meus anjos, e todo o olho verá. Você pode dizer comigo, diga: todo olho verá. Porque obviamente, se a nossa fé está ancorada na primeira vinda de Cristo, a nossa esperança está ancorada na segunda vinda de Cristo. A nossa esperança está que um dia Jesus virá buscar a sua igreja. Alguém faz parte da igreja de Jesus? Um dia Jesus virá para buscar os seus, os salvos. Quando nós pensamos a respeito disso, apenas no Antigo Testamento temos mais de 300 profecias que profetizam a respeito da primeira vinda de Cristo. E Jesus já veio. Porém, quando falamos da segunda vinda de Cristo, ou poderíamos chamar a volta de Cristo,
temos aproximadamente, gente, 1845 menções em todas as escrituras, profetizando sobre esse grande dia do Senhor. Apenas no Novo Testamento temos 318 menções tratando diretamente sobre o assunto da volta de Jesus. E isso é poderoso, porque a nossa esperança, irmão, sabe qual é? Nós não vivemos apenas nessa terra, existe algo a mais para nós. Nós temos esperança, a nossa vida não acaba aqui, mas nós sabemos que Jesus virá, e a palavra de Deus fala em João capítulo 11, Jesus declarando: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu literalmente, gente, eu espero que eu possa ver a volta de Cristo. Mas alguém gostaria de ver a volta de Cristo aqui? Mas eu sei que se o meu corpinho não durar até lá, mas provavelmente o meu vai durar, o seu eu não sei, estou brincando. Se eu morrer, eu tenho certeza de uma coisa, que Jesus falou: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós podemos ter uma esperança. E o apóstolo Paulo, gente, retrata a respeito desse grande dia do Senhor. Eu quero ler para você em Tessalonicenses capítulo 4, Tessalonicenses capítulo 4, no verso 16, vamos acompanhar juntos aqui, diz assim, ó: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um brado, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha o que está dizendo: quem morreu em Cristo, ou seja, quem estava salvo, vai ressuscitar. Lembra Jesus em João capítulo 11 falando: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse é o momento de você dar um sorriso para a pessoa que está do seu lado e diga: tem esperança para nós, não acaba aqui, tem uma vida eterna esperando por nós. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Agora verso 17, conecte-se: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para se encontrar com o Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Uau! Fala do grande dia do Senhor, esse dia o qual Jesus ele virá. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Eu fico pensando, rapaz, imagina eu ali passando de carro no Parque da Saudade, os mortos começam a ressuscitar. Eu pensei: Jesus amado. Mas nesse momento eu me lembro, Jesus em grande glória está no céu. A palavra de Deus fala, gente, que todo olho verá. Você crendo ou não crendo, vai acontecer. Talvez você poderia ser incrédulo e dizer: Mateus, eu não acredito muito que essas coisas vão acontecer. A propósito, são coisas que parecem esquisitas, né? Gente, quando você lê Mateus capítulo 24, que é conhecido como o capítulo do Apocalipse dos Evangelhos, você vê evidências do qual Jesus falou que daria quando a volta dele estivesse próxima. Você fica de boca aberta quando começa a ler, e todas as coisas que Jesus falou que antecederia a sua vida, não apenas estão acontecendo, já aconteceram. Já aconteceram. E você começa a pensar: uau, isso realmente vai acontecer. Agora é incrível, gente, que no texto que nós acabamos de ler, e nós damos introdução à nossa mensagem, o apóstolo Pedro, alguém diga comigo: Pedro. Pedro era um dos discípulos de Jesus. A propósito, Jesus tinha 12 discípulos, mas obviamente Jesus tinha 3 discípulos mais íntimos: Pedro, Tiago e João. E quando a gente pensa disso, gente, eu tenho certeza que Pedro ouviu algumas coisas em off de Jesus, porque normalmente você conta seus segredos para seus melhores amigos, sim ou não? Sim. Provavelmente, gente, Jesus contou coisas para Pedro. Jesus falou coisas para Pedro, e Pedro começa a falar isso. Eu quero estudar hoje contigo, estudar mais profundo aqui, 2 Pedro, capítulo número 3, vamos juntos novamente. Cole seus olhos nessa tela aqui, e me dê a sua atenção de presente. O apóstolo Pedro começa a dizer: o Senhor não retarda a sua promessa. Que promessa é essa? Que um dia Ele voltará. Diga comigo: um dia Jesus voltará. Ele está dizendo, essa promessa Ele não retarda. Agora, ainda que alguns a tenham por tardia. O que Ele está dizendo? Tem gente que acha que está demorando, tem gente que acha que não vai acontecer. Quem aqui já ouviu a piada: Jesus virá, mas vai demorar, né? Alguns acreditam que está demorando esse negócio. Quero dar um segredo para você. A palavra de Deus fala que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo para Deus não é o mesmo tempo que a gente. E o fato é que a volta de Jesus é iminente, ela está para acontecer. Mas o apóstolo Pedro está dizendo, Ele não retarda a sua promessa. E por mais que alguns consideram tardia, qual é a razão por que Jesus não voltou ainda? Conecte-se comigo. Mas Deus é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos, diga comigo, todos venham arrepender-se. Ele está dizendo, a razão por que essa promessa ainda não aconteceu, é porque Deus é longânimo, Deus tem paciência, Deus não quer que ninguém se perca, irmãos, Deus quer que todos sejam salvos.
Está dizendo Deus é um Deus misericordioso, e todos venham a se arrepender, porque obviamente o arrependimento é a porta de entrada nos céus. Ninguém vai aos céus sem se arrepender. A propósito, não é a sua justiça, as suas boas obras que te levam para o céu, mas é você ser justificado através do arrependimento em Cristo Jesus. Amém. E é por isso que quando Jesus estava no monte chamado Gólgota, ele estava crucificado, existia 2 ladrões crucificados também ao lado de Jesus. Um estava espraguejando Jesus, outro dizia: Senhor, lembra-te de mim quando entrar na tua glória. Ele estava se humilhando, se arrependendo, crendo em Jesus. Você lembra as palavras de Jesus para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus inaugura o céu com um ladrão, e isso buga a cabeça de uns religiosos, porque a graça de Deus, não existe o que não possa nos perdoar. Mas perceba que aquele homem, a porta de entrada para ele no céu foi arrependimento. Ele fala para o ladrão que estava do lado, falou: cara, a gente merece estar aqui, a gente pecou, a gente fez coisa errada, Jesus não fez nada. Ele está reconhecendo, isso é arrependimento. E a palavra de Deus fala que Deus não tem alegria na morte do ímpio, pelo contrário, Ele deseja que todos sejam salvos. Agora no verso 10, isso começa a ficar mais interessante, porque o apóstolo Pedro nos diz: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. O que é esse dia do Senhor? Obviamente, o dia da volta de Cristo. Agora ele fala, como o ladrão. Isso significa, de maneira de repente e inesperada. Eu não sei, os irmãos aqui, gente, tiveram a desoportunidade de ter a sua casa roubada, assaltada. Alguém? É triste, não é? Está aquela indignação em você, mas a história é sempre a mesma. Se eu chego 5 minutos antes, eu pegava ele. Se eu pego aquele cabra, mas foi por pouco, eu saí, ele chegou, ele saiu, eu cheguei. A gente dá um senso, mas tudo que você consegue entender, que é no momento que você menos esperava. O apóstolo Pedro está declarando aqui, o momento que muitos não esperaram. De repente, do nada, Jesus irá voltar. Jesus mesmo falou: será como nos dias do Noé, que comiam e bebiam, casavam, se davam em casamento. De repente, o dilúvio veio e muitos pereceram. O que Jesus estava dizendo com isso? Não tem problema com comer, com beber, com casar, dar-se em casamento. A propósito, alguns aqui precisam casar, inclusive eu. São coisas de Deus. Mas o que Jesus está tentando dizer aqui? Estavam distraídos, não estavam esperando, e de repente a vinda do Filho do Homem acontecerá dessa maneira, como o ladrão da noite, e algo de repente, algo muito rápido. Agora, conecte-se o que vai acontecer aqui, hashtag, abra seus olhos. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que há nela será desnudado. Uau! Isso é o Apocalipse. A terra será desnudada, os elementos serão desfeitos pelo calor. Eu consigo entender que sol, lua, estrelas, os astros, todos começam a ser derretidos, a terra está sendo desnudada. Eu não sei se você consegue perceber, gente, mas a terra já está enfrentando primeiros colapsos, a terra já está gemendo. Isso, gente, é o princípio das dores que Jesus falou. Tudo isso irá acontecer debaixo dos nossos olhos. E quando Pedro fala a respeito disso, ele diz, hashtag, o caldo vai engrossar, hashtag, o couro vai comer. E ele fala, visto que tudo acontecerá assim, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Deus irá vir, o grande dia do Senhor, Jesus irá voltar, e a palavra de Deus fala que todos nós estaremos diante desse tribunal do Senhor, nós iremos prestar conta da nossa vida, de tudo que falamos, de tudo que fizemos, estaremos ali diante de um Deus santo, e Ele está dizendo, tudo isso está acontecendo, que tipo de pessoa nós deveremos ser? Ele mesmo responde, vivam de maneira santa e piedosa. Diga comigo que é santa e piedosa. E ele diz, esperando o dia do Senhor, esperando o dia do Senhor, porque obviamente, alguém que está esperando esse dia, é alguém que está se preparando, é alguém que não está distraído, é alguém que está no seu coração dizendo, Deus, eu sei que o grande dia do Senhor vem, o dia que Jesus virá, e eu quero estar preparado para esse dia, que quando o Senhor vir, o meu coração possa se encontrar reto, como o apóstolo Pedro falou aqui, em meu coração, santo e de maneira piedosa, a maneira que eu vou viver. A figura do encontro de Jesus com a igreja é um casamento. Alguém diga comigo, casamento. Essa é a figura. Jesus é chamado de um noivo, e a igreja de Cristo, nós somos chamados de a noiva. Você pode dizer comigo, eu sou a igreja de Cristo.
A noiva de Cristo. A figura desse grande dia, de Jesus voltando e se encontrando com os salvos, com os remidos, com os santos, é a figura de um casamento, onde eles vão se encontrar. Gente, e eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. O dia mais incrível de uma mulher é o dia do seu casamento. Ela está perfeita, ela está linda, ela está maravilhosa. Hashtag fatos sobre a vida de um pastor. Faz muitos casamentos. Nessa igreja, pessoal, a propósito, todos os meses nós realizamos muitos casamentos. Esteja orando, o próximo pode ser seu. Amém. Alguns dizendo amém com veemência aqui, glória a Deus, né? Pastor, Deus falou comigo agora. Mas uma das fatos, gente, para mim que é curioso, né, eu acho tão interessante, né, é o momento que o noivo vai se encontrar com a noiva. Normalmente, gente, eu estou ali atrás de uma mesinha, eu estou com aquela cara de paisagem, sem saber o que faz. E o noivo vira de costas, você lembra? E dizem, não olhe para a noiva, não olhe para a noiva ainda. E a noiva está entrando, gente, ela está toda perfeita, ela está maravilhosa, ela fez chapinha no cabelo, ela passou rímel nos olhos, ela se olhou no espelho 4 milhões de vezes, para que nada tivesse imperfeito. Algum dia atrás, estávamos lá, o noivo estava de costas, eu falei para ele falou, pastor, posso olhar? Eu falei, acho que sim. Quando ele olhou, ele se emocionou, ele falou, pastor, nem parece que é a mesma mulher minha. E eu falei, como assim? Ela está tão linda. Eu falei, não continue, senão você vai apanhar, nem vai casar, meu filho. Mas gente, a noiva entrava, ela estava linda, ela estava perfeita, aquele vestido branco, aquela formosura da vida dela. Esse é o retrato qual Deus escolheu, Jesus voltando, o noivo se encontrar com a sua noiva totalmente perfeita. Existe uma necessidade, irmãos, de eu e você estarmos esperando por esse casamento, esperando por esse dia. Da mesma maneira que uma noiva, ela não simplesmente vai ao seu casamento, ela não simplesmente diz assim, pois é, falta 15 minutos para casar, põe qualquer roupa aí, vamos lá. Não, gente, ela fica contando os dias, os minutos, sem exagero, talvez algumas até os segundos, de qual será o momento do seu casamento. Aqui o apóstolo Pedro está dizendo, gente, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor. Alguém de obrigado comigo aí, esperando o dia do Senhor. Porque obviamente alguém que está esperando, gente, alguém que está com essa expectativa, ele está se preparando. E o apóstolo Paulo, gente, quando ele começa a falar a respeito de casamento, em algum momento ele mistura a volta de Cristo, o que está acontecendo com o conselho que ele está dando aos casais. Ele está falando para as mulheres, sejam submissas aos seus maridos, porque isso é justo diante do Senhor. A palavra submissão significa estar debaixo da mesma missão, onde você não está em guerra, pelo contrário, você se sujeita à autoridade, à direção que Deus colocou na vida do seu esposo como cabeça do lar. Então você está ali junto com ele, apoiando, não brigando, não discutindo. E o apóstolo Paulo também dá um conselho para os maridos, ele fala, homens, amem as vossas esposas, da mesma maneira que Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Uau! Ame a sua esposa. Então ele está dando conselho para os maridos, para as esposas, mas de repente, aqui em Hebreus capítulo 5, verso 25, o apóstolo Paulo mistura o que ele está falando para conselhos para homens e mulheres, e ele começa a falar desse casamento, que é um casamento já de Cristo e a igreja. Eu quero mostrar para você aqui, Hebreus capítulo 5, verso 25, ele está dando um conselho para os maridos, vós maridos amais as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora o verso 26, conecte na mudança de raciocínio do apóstolo Paulo, ele vai progredir, não tem mais a ver só com um homem, uma mulher, um marido, uma esposa, mas tem a ver com um casamento maior, que é Cristo e a igreja. Ele diz, para santificar, purificá-la, com lavagem de água da palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ele está dizendo, existe um casamento que vai acontecer, esse Jesus que vai vir, que é o noivo, ele morreu na cruz, para lavar a igreja, para purificá-la com a lavagem de água da palavra, para apresentar a si mesmo, uma noiva, uma igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga.
Obviamente, gente, mácula e rugas são defeitos, são imperfeições, e da mesma maneira que uma noiva, ela vai perfeita ao casamento, Deus deseja fazer uma obra de santificação em nossas vidas. Quem pode dizer amém? Amém. Ele fala sem mácula e sem ruga. A palavra mácula, no dicionário, significa marca de sujeira, impureza ou defeito. A noiva, ela não tem defeito nenhum. O dia que ela chega no seu casamento, gente, ela está inteira perfeita. Dessa mesma maneira, quando nós vamos encontrar com Jesus, Jesus espera ter feito em sua igreja, em sua noiva, uma obra de santificação e perfeição. Amém. A Bíblia nos fala ruga. Você sabe o que significa ruga? Olhe para a pessoa que está do seu lado agora. Ruga é uma imperfeição na pele. A idade te dará rugas de presente de graça. Mas, obviamente, ele está dizendo, essa preparação, sem mácula, sem ruga, isso fala, gente, a respeito da necessidade de santificação para se encontrar com Jesus. Virá como um ladrão da noite. Se Jesus está voltando, ele está dizendo que tipo de pessoas, como nós igreja, como nós noiva de Jesus, precisamos estar nesse dia. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá ao Senhor. Você pode dizer bem alto comigo, diga: sem santidade ninguém verá ao Senhor. 1 de Pedro capítulo 1, verso 15 e 16 diz: mas como é santo aquele que também vos chamou, sede santos vocês também, da toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Davi no Salmo 24, verso 3, ele diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, aquele que não jura de maneira enganosa, nem entrega a sua alma à vaidade. Santidade, purificação, transformação de Deus na nossa vida, é o requisito para que eu e você possamos ser parte dessa noiva, dessa igreja, o qual Jesus vem buscar. Agora a pergunta é: como estamos nós como igreja nesse processo de santificação? Se a volta de Cristo, que será como o ladrão da noite, será iminente, de repente, acontecesse agora, Jesus falou, será como o raio que cruza do Oriente para o Ocidente, uma fração de segundos. Como eu e você estaríamos preparados ou não? Jesus, em uma das suas parábolas, ele fala a respeito da necessidade de preparação. Você pode dizer comigo de necessidade de preparação? Quem está comigo aqui está entendendo? Diga amém onde você está. Amém. Mateus capítulo 25, Jesus conta uma parábola, eu quero ler contigo hoje, a respeito da necessidade de preparação. Diz assim, 25 verso 1, Mateus: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas lâmpadas, as suas candeias, e saíram para encontrar-se com o noivo. Diga comigo, noivo. Perceba, tem a ver com o casamento, tem a ver com esse grande dia do Senhor, com esse encontro. Verso 2: 5 das virgens eram prudentes e 5 eram insensatas. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, candeias, mas não levaram óleo consigo. Guarde no seu bolso, não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleos em vasilhas, juntamente com as candeias. O noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. Novamente, você lembra Pedro falando? Deus não tarda a sua promessa, alguns que acham, por mais que achem que ele tarda. Jesus está conectando fatos aqui. O noivo demorou a chegar, na percepção de alguns. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas lâmpadas, suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas candeias já estão se apagando. Porém as prudentes responderam: não, pois pode ser que, se a gente emprestar, não haja o suficiente nem para nós, nem para vocês. Vão comprar vocês óleo. Verso 10: e saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Diga comigo, a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras virgens imprudentes e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não vos conheço. Portanto, Jesus fala: vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. A parábola de Jesus, conhecida como a parábola das 10 virgens, é uma palavra sobre preparação. Jesus está dizendo, fica o alerta, esteja preparado para a minha vinda. Jesus está falando que é o noivo, e obviamente as virgens são um símbolo da igreja de Jesus, são um símbolo da noiva de Cristo.
Quando Jesus conta essa parábola, todos conseguiram entender, obviamente, porque Jesus estava se referindo a um casamento no contexto judeu daquela época. E a Bíblia fala a respeito de 5 virgens prudentes e 5 virgens insensatas. Eu quero que vocês conectem agora. As que eram prudentes, elas pegaram na sua lâmpada, na sua candeia, estava aceso, porque obviamente eles não poderiam andar no escuro sem tivesse o fogo aceso para iluminar o caminho, e as prudentes levaram óleo reserva, elas guardaram o mantimento, porém as insensatas, a Bíblia nos fala que elas não guardaram nada. Mateus, o que é o símbolo do óleo? Deixa eu ensinar você hoje aqui. O óleo é um símbolo do relacionamento com o Espírito Santo. A propósito, em todas as escrituras, o óleo é um símbolo do Espírito Santo. Em outras palavras, aquelas virgens prudentes, elas tinham um relacionamento com Deus, elas estavam preparadas ali, porém as insensatas não tinham. E naquele momento que gritou, à meia-noite, ou seja, qualquer hora, de repente, lá vem o noivo, ou seja, Jesus está voltando, o grande dia do Senhor. O apóstolo Pedro havia dito: esperem o dia do Senhor. Essas aqui estão dormindo, elas não estão percebendo o que está acontecendo, mas nesse momento, elas dizem: nos empreste um pouco de óleo, a gente precisa de óleo. E as prudentes falam: a gente não pode emprestar óleo, vai faltar para a gente, para você. Sabe qual é a razão porque não se pode emprestar óleo? Ninguém pode emprestar o seu próprio relacionamento com Deus para outra pessoa. Deixa eu falar algo para você: posso emprestar muitas coisas para você, mas o meu relacionamento com Deus, como que eu te empresto, meu bro? Mateus, me empresta um pouquinho das orações que tu fez. Mateus, quantos jejum tu já fez na tua vida? Você não pode passar, você já jejuou demais, põe na minha conta um pouquinho de jejum que tu fez. Eu fiz muito pouco, então põe um pouquinho para mim aí, né? Gente, o teu relacionamento com Deus é intransferível. Aquilo que você constrói com Deus, apenas você construiu. Amém. Eu não sou capaz de transferir algo sobre você. Elas falam: eu não posso emprestar o óleo. Sabe o que é mais interessante? As 5 que tinham óleo na lâmpada, novamente, óleo é um símbolo do relacionamento com o Espírito Santo. Essas entraram no banquete nupcial, ou seja, é um símbolo do próprio céu. Essa ceia, a eternidade é um símbolo dessa ceia, dessa comunhão com Deus. Porém, de repente, chegam as 5 virgens insensatas e batem na porta: deixe-nos entrar. O noivo chega e diz: perdão, eu não vos conheço. Por que não conhecia? Elas não tinham produzido óleo, num relacionamento com o Espírito Santo. Querida, a única maneira de você ser conhecido por Deus é quando você está num lugar de busca, quando você está num lugar de oração, num lugar de intimidade com Deus. Você está produzindo óleo na sua lâmpada, você está preparando a sua vida. É óbvio que se alguém hoje à meia-noite batesse na sua casa, na sua porta, e dissesse: por favor, me deixe entrar, você diria: quem é você? Eu nunca vi você na minha vida. E a pessoa diria: não, mas eu conheço você. Quantos aqui abririam a porta? Você dizia: sai, louco velho, queres o quê? Me assaltar? Me matar? Eu não lhe conheço. Querido, Jesus mencionou em Mateus capítulo 7, que no último dia, muitas pessoas chegariam perante o céu e diriam: Jesus, em teu nome, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós ressuscitamos mortos. Fala a gente de um alto nível de serviço e milagres, mas Jesus diria: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A suma do que Deus quer de nós, gente, é muito mais do que o nosso serviço, é a nossa relação. Amém. É esse relacionamento que Deus Ele quer de nós, onde nós vamos para o nosso quarto, nós entramos num lugar de busca, de oração, de jejum, de leitura da palavra, e naquele lugar está sendo produzido óleo na nossa vida. Jesus fala: gente, Ele termina dizendo: vigiem. Diga para alguém bem alto, diga: vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Ele está falando a respeito dessa preparação. O apóstolo Pedro chama isso do que? Vivam de forma que vocês estejam esperando o dia do Senhor. E agora, gente, eu quero tomar essa outra reta na nossa mensagem, que vai conectar onde nós vamos chegar hoje aqui. E isso vai fazer sentido com o que nós vamos viver essa semana. Quando Jesus estava aqui na terra, Jesus tinha seus discípulos. Em Lucas capítulo 5, verso 33, eu quero mostrar para você um diálogo que acontece entre Jesus e alguns mestres da lei. Eles chegam e perguntam, Lucas capítulo 5, verso 33, vamos juntos. Eles dizem: Jesus, os discípulos de João jejuam e oram. Diga bem alto comigo: jejuam
e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo pizza e churrasco e sobremesa, churrascaria, rodízio de pizza. Jesus respondeu: conecte-se, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Pergunta. Eles estão apenas questionando por que os discípulos de Jesus não jejuavam e não oravam. Agora Jesus do nada, conecte-se aqui, conecte-se, é precioso, ele conecta a palavra noivo. Alguém de bem alto comigo diga noivo. Ele diz: podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Em outras palavras, Jesus começa a falar a respeito desse grande dia, porque novamente, o dia da volta de Cristo é o dia que Jesus vem como o noivo, se encontrar com a sua noiva, que é a igreja. Agora Jesus, quando ele fala o noivo, ele está falando a respeito dele mesmo. Lembre, Jesus, ele havia profetizado: gente, chegará o dia que o Filho do Homem será entregue por amor a vocês. Pedro chega a argumentar: o que é isso, Jesus? Ninguém vai botar uma mão em você. Mas Jesus, ele morre, ele ressuscita, e de repente Jesus fala: gente, eu estou indo para perto de meu Pai. Os discípulos dizem: hashtag, não se vá, nunca te pedimos nada, mas fica aqui com a gente. Você lembra das palavras de Jesus? É melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Jesus fala: ficar em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder do céu, o Espírito Santo vai cair sobre vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, a Bíblia fala: estavam todos reunidos, em uma só fé, em uma só concordância, num lugar chamado cenáculo, e de repente um grande estrondo aconteceu do céu, e o Espírito Santo caiu sobre eles, começaram a falar novas línguas, foram batizados no Espírito Santo, eles foram revestidos de poder. O Espírito Santo de Deus é chegado à terra, mas Jesus falou: o noivo será tirado. O que Jesus está dizendo? O dia que eu sair, pode apostar, aí eles vão jejuar e eles vão orar. Porque eu quero pressupor algo para você, gente, agora, onde eu quero chegar ao teu coração. Tudo isso aqui na mensagem eu corri para falar isso para você agora. Eu quero pressupor para você que o que Jesus está falando, que a nossa preparação para a vinda dele tem a ver com jejum e coração. Conecte-se. Jesus está dizendo: quando o noivo for tirado, ele coloca a palavra noivo. Eles vão jejuar e vão orar. Por quê? Quando o noivo não está nesse intervalo de tempo, aí a oração e o jejum, eles vão fazer com certeza veementemente. Sabe por quê? Porque essa é a preparação para o casamento, o noivo e a noiva. O mais incrível é que do nada, Jesus, ele começa a contar uma outra parábola. Primeira vez que eu lia isso, eu pensava que o nome dessa parábola deveria chamar a salada de frutas, porque Jesus começa a falar sobre jejum, e depois ele fala sobre noivo, e de repente, vamos ler o que ele fala aqui, no verso de número 36, Lucas capítulo 5, me dê de presente sua atenção agora. Então Jesus lhe contou outra parábola: ninguém tira remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Você pode dizer bem alto comigo, diga: remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Conecte essa explicação de Jesus. Se o fizer, estragará tanto a roupa nova, além do que o remendo da roupa nova não se ajustará à velha. Gente, é óbvio que Jesus está falando. Para você ter essa sintonia, você precisa entender que hoje, pessoal, a gente vive numa era que roupas são fáceis de se ter. Se você não for apegado talvez a uma marca, a uma grife, você pode comprar roupas de um brechó com R$2. Roupa é algo maravilhoso. E eu sei que muitas irmãs, muitas vezes dizem, ela abre o guarda-roupa, ela diz: eu não tenho roupas. Mas eu quero falar para você que você se vestiu melhor que as rainhas do passado. Nós temos acesso, gente, à fartura disso. Mas naquela época, acreditam-se que cada pessoa tinha no máximo 3 fardos de roupa. Agora o que Jesus está falando? Ninguém pega um pedaço de roupa nova e coloca num remendo de roupa velha. Por que Jesus fala ninguém? Não é que não poderia fazer, mas Jesus está dizendo o quê? Em sua consciência não é lógico. Você vai estragar tanto a roupa nova e não vai se adequar à roupa velha, vai perder as duas. Gente, o que Jesus está tentando falar com isso? O Evangelho do Senhor é uma roupa que Deus oferece para nós, uma nova roupa, são vestes de santidade, vestes puras. A propósito, sempre que a Bíblia fala a respeito de vestes, está falando da condição do homem diante de Deus. Quando a gente olha para o jardim do Éden,
Adão e Eva estão no jardim, eles estão lá peladão, porque eles não verem nudez, o pecado não está. Mas você lembra o que acontece? Quando eles pecam, a primeira coisa que eles fazem? Eles se escondem de Deus. Deus pergunta: Adão, por que você está escondido? Ele falou: eu vi que eu estou nu. Roupa na Bíblia, vestes, fala da condição do homem diante de Deus. A Bíblia fala que Deus mata um cordeiro, faz vestes para eles, para vestir. Lucas capítulo 15, quando o filho pródigo sai da casa do seu pai, vai viver o hashtag uma vida louca, e ele volta, a Bíblia fala que as vestes dele estavam todas sujas, por causa do pecado. Roupas falam da condição do homem diante de Deus. Agora Jesus está dizendo o quê? Não se pega a roupa nova, aquilo que eu estou oferecendo para vocês, porque o Evangelho é uma nova roupa que eu tenho para ti, e tenta mesclar naquilo que é velho. Isso não existe. Você precisa deixar a velha vida e apenas assumir essa nova roupa. Mas lembra, Jesus está falando a respeito de jejum e de oração. Eu quero sugerir mais uma vez para você: quando entramos num lugar de jejum e oração, estamos assumindo a nova identidade, o novo nascimento que Deus nos dá, essa vestes de santas do Senhor. Jesus continua a parábola, e isso vai ficar mais interessante ainda. Ele pega um contexto daquela época, ele diz, no verso de número 37, Lucas 5, e ninguém põe vinho novo em odres velhos. Você pode dizer comigo: vinho novo em odres velhos. Jesus fala: se ele o fizer, vai estragar tanto os odres, quanto se derramará o vinho, e tudo se perderá. Pelo contrário, vinho novo deve ser colocado em odres novos. Mateus explica para nós isso aqui também. Querido, naquela época existia o vinho novo e o vinho velho. O vinho novo ainda não havia passado pelo processo de fermentação. Então o que acontecia se você pegasse o vinho novo, que ainda não fermentou, e colocasse em odres que já são velhos? Quando acontecesse aquele processo de fermentação e provocava uma reação química ali dentro do odre, se o odre era velho, ele não suportava a fermentação do vinho, estourava o odre, e que Jesus fala: perde tanto o odre quanto perde o vinho. Faz sentido? Sim. Aí Jesus diz o quê? Você precisa um odre novo para um vinho novo, que vai suportar esse processo de fermentação. Novamente, gente, o que isso significa para nós? O novo de Deus na nossa vida não se adequa ao velho odre. A velha vida, o pecado, a carnalidade, a nossa velha natureza precisa ser deixada para trás, para que a gente possa assumir um novo odre, para receber um novo vinho do Senhor. É uma adequação total daquilo que Deus está te oferecendo. Agora eu e você não podemos dizer: eu quero vinho novo e quero continuar sendo um velho odre. Eu quero a nova roupa, mas só um pedacinho. Não, eu quero só um pedacinho, por um remendo na roupa velha. Gente, eu quero falar para você, muitas pessoas tentam ver o Evangelho dessa maneira. Eu amo esse pedacinho da roupa que Jesus me oferece. Não é tão lindo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas quando Deus fala: sejam santos, vivam de maneira prudente, vivam de maneira piedosa, de maneira irrepreensível, isso fala a gente aceitar essa nova roupa. E conecte-se, Jesus fala sobre o noivo, que retrata esse grande dia do Senhor. Ele fala sobre jejum, odre e vestes. Eu quero propor mais uma vez para você: o que faz na nossa vida como igreja nós assumirmos essas novas vestes santas, de nós nos tornarmos um novo odre? Perceba, está conectado, o assunto tudo começou com jejum e oração. Você pode dizer mais uma vez comigo: jejum e oração. Porque o jejum e oração, gente, é a preparação que nós fazemos na nossa vida para esperar o dia do Senhor. Quando eu e você estamos no lugar de busca, gente, de consagração, quando nós estamos orando e jejuando, algo dentro de nós está acontecendo. Essa boa obra que o Espírito Santo tem para fazer na nossa vida, de santificação, ela começa a avançar. A oração, gente, ela transforma o nosso coração. Uma pessoa que começa a orar, ela para de pecar. Uma pessoa que para de orar, ela começa a pecar. Porque a oração, quando você entra na presença de Deus, Deus apresenta você para você mesmo. Gente, eu não sei quanto a você, mas todas as vezes que eu vou para a presença de Deus, não é uma voz de condenação, não é uma voz de culpa, mas Deus começa a me apresentar para mim mesmo. Deus começa a falar: Mateus, isso na sua vida eu quero transformar. Filho, eu te amo. Filho, eu te amo. Isso aqui não faz parte da tua identidade. Filho, isso aqui está privando você de viver os propósitos e os sonhos que eu tenho para a sua vida.
Essa é uma obra de transformação. Quando eu jejuo e oro, eu estou sendo transformado. E é por isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, alguém diga comigo, todos nós, ele diz, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como o Espírito do Senhor. Ele está dizendo, quando você está orando, você desvenda o seu rosto. O que é desvendar o seu rosto? O que na sua vida precisa ser transformado? O que na sua vida você precisa dizer, Deus, esse é o velho odre, essa é a velha roupa que precisa ser transformada. Ele diz, olhando para o Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Esse lugar de oração, gente, é um lugar de encontro com Deus, onde nós somos capazes, gente, de ver coisas na nossa vida. Eu costumo dizer, gente, que sempre que eu entro na presença de Deus, eu perco algo meu, eu recebo algo dele. Amém. Porque esse é o momento de encontro. E o lugar de encontro, gente, é um lugar de transformação. A segunda coisa, eu quero encerrar a nossa mensagem hoje em torno disso agora. A oração e o jejum geram mortificação da carne. Você pode dizer bem alto comigo essa palavra, diga mortificação da carne. Gente, quando eu e você estamos jejuando, vamos ser sinceros, gente, poucas coisas mexem com a gente mais do que a comida. Quando eu e você entramos nesse lugar de nos privar de alguma coisa natural, para estarmos mais sensíveis a coisas espirituais, começa a acontecer, gente, uma mortificação na nossa carne. O apóstolo Paulo fala, gente, a respeito dessa batalha que nós temos entre a nossa velha natureza e a nova natureza. A propósito, quantos aqui receberam Jesus Cristo? Você teve um toque do Senhor e você já nasceu de novo? Levante sua mão. Se você já nasceu de novo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você tem sede e fome do Senhor. Mateus, como que eu sei que eu nasci de novo? Cara, você simplesmente sabe. Se você tem dúvidas, se você ainda não nasceu de novo, você não nasceu. Porque tu sabes que tu nasceu de novo. Tu lê a Bíblia diferente. Se você nasceu de novo, cara, não que às vezes não bate aquela lombeira na hora de ler, entende o que eu estou falando? Mas você tem desejo de ler a palavra do Senhor. Não que orar é uma coisa que o tempo entra assim, nossa, que vontade que eu acordei de orar hoje. Mas cara, o teu espírito clama, Abba Pai, você quer estar com Deus. Na hora de louvar e adorar, se você nasceu de novo, cara, faz sentido você levantar as suas mãos, você começar a derramar o teu coração, você começar a se quebrantar, por quê? Teu espírito nasceu de novo. Se tu não nasceu de novo, eu vou ser sincero para você, não faz sentido. Tu vai olhar, meu Deus, isso aí é louco, aí tu parece que está se peidando aí, com as mãos levantadas e cantando. Ó, gente, esse louco aí. Por quê? Apenas se teu espírito está vivo, se você nasceu de novo, tem sentido essa conexão espiritual. Agora o apóstolo Paulo fala a respeito dessa briga entre a nossa velha natureza e a nova natureza. A palavra de Deus fala que por um só homem entrou o pecado. Está falando a respeito de quem? De Adão. Eu tenho comigo gente que é Adão. Quando nós chegar no céu, nós vamos reunir um bolinho, vamos dar um pau nesse cara. Porque o camarada dificultou tudo nós. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Adão era como uma matriz reprodutora. Então se Adão peca, todo mundo que vem depois de Adão nasce já em pecado. Mateus, é sério? É sério, meu filho. Mateus já nasce em pecado, já nasce um diabinho. Mateus, achei que as crianças eram um anjinho. Meu irmão não sabe de nada, inocente. Vai ali na Revoquidos, leva só um chocolate, tem 2 crianças para você ver o que acontece. Elas brigarão até a morte. Estou exagerando? Mas existe, gente, uma natureza egoísta, cara, um orgulho, dizendo eu quero, é meu. Você já viu como uma criança se comporta? É meu, é agora. De onde vem essa natureza, querido? É a natureza pecaminosa que está em nós. Porém a palavra de Deus fala, estou falando rápido hoje, né? Velocidade 2 no WhatsApp. Se por um só homem entrou o pecado, a palavra de Deus fala, conecte-se agora, vibre com isso. Por um outro homem também nos foi possível o dom de graça da vida por meio de Jesus. Amém. Se por um só homem entrou o pecado, pelo segundo Adão, chamando Jesus, fala a respeito do quê? A morte reinou por um, mas a vida reinou por meio de Cristo. E isso fala a respeito do quê? A nova natureza que nós temos por meio de Cristo Jesus. Porém eu descubro que eu tenho uma nova natureza, que o Espírito Santo me trouxe, a nova roupa, mas ainda assim, a velha natureza está presente aqui na minha carne. E é por isso que o apóstolo Paulo fala que a carne milita contra o Espírito contra a carne.
Vou te falar uma coisa para o seguinte: quando eu e você entramos nesse lugar de jejum e de oração, começa a acontecer uma mortificação da nossa carne. Gente, quando eu estou jejuando e orando, eu vou ser sincero com você, eu muitas vezes não me reconheço. Eu penso, nossa, eu estou tão tranquilo, essa criatura eu queria matar, mas eu estou tão amoroso. Por quê, gente? A nova natureza de Deus na nossa vida começa a assumir o controle. Jejum, diga bem alto comigo, jejum. Gente, isso aí mexe com a gente. Tem uns que dizem, Mateus, começa a doer minha cabeça, parece que eu fico endemoniado, não sei, eu não consigo, me dá uma fome maior, mais forte que eu. Querido, não existe nem um embasamento bíblico. Desde o início da criação, nós precisamos ter autocontrole, frutos do Espírito Santo, domínio próprio. E alguns de nós, a gente não conseguimos nem sequer dominar a nossa natureza, em dizer, não, eu vou jejuar. Quando eu e você estamos entrando no lugar de jejum, sabe o que você está dizendo? Cara, é o meu espírito, é a nova natureza de Deus na minha vida que está reinando em mim. Vamos ser sinceros, pessoal, é um desafio. Nunca me esqueço, uma vez nós estávamos num desses propósitos, e esse de 7, eu vou ser sincero com você, é muito fácil na verdade, mas o de 21 não é, que nós fazemos no início do ano. Cheguei à casa da minha mãe, e aquele cheiro de comida assim, um cheiro de comida extraordinário. Eu falei, mãe, o que é esse cheiro de comida? Ela fala, hoje filho eu estou inspirada. Eu falei, como assim? Eu estou fazendo um macarrão aqui, botei um queijo e esse molho. Eu falei, mãe, eu estou em jejum hoje. Eu falei, todos os dias venho nessa casa, está apenas um feijão preto. E hoje que eu estou em jejum, você está inspirada. Gente, a minha carne começa a olhar aquele macarrão, olha para mim e fala, me come, pega esse macarrãozinho e põe na boca. E eu penso, Jesus, só um golinho. Não, eu vou completar esse jejum. Você precisa exercer domínio próprio. Querido, quando você entra num lugar de jejum, dica para todo mundo aqui, você que luta com desafios emocionais na sua vida, desafio de concentração, ser capaz de tomar as rédeas da tua própria alma, comece a jejuar para você ver o que acontece. No início tu quase morre, mas daqui a pouco você começa a dizer, ei alma, eu coordeno você. Mateus, eu tenho TDAH, eu começo a tremer, eu não me concentro. Tome as rédeas, diga não, eu domino o meu próprio corpo, eu domino a minha própria alma. Esse lugar de mortificação de carne, irmãos, é o lugar onde a nova natureza de Deus começa a reinar na sua vida. Amém. Isso é tão poderoso. O jejum, a gente mexe com a gente. Quando a gente está jejuando, a gente está declarando, eu estou fazendo morrer a minha carne. Tinha um pastor amigo meu, que ele brincava, todas as vezes que eu estava em jejum, eu abria a panela de comida, cheirava a comida e dizia, morra a carne. Porque é um desafio, irmãos. Mas hoje eu quero falar para você, quando entramos nesse lugar de jejum, querido, o centro de gravidade da terra puxa para baixo, mas o centro de gravidade do céu, gente, puxa a gente para cima. Amém. Primeira vez que eu jejuei, gente, 3 dias só na água, eu ainda era menino, eu tinha 15 anos de idade, hoje eu tenho 17. Obrigado pela parte que me toca. E eu me lembro que Deus falou comigo, Mateus, eu quero chamar você para um lugar de busca. Gente, eu ouvi algumas pessoas tendo experiências radicais com Deus. Minha irmã falava para mim, Mateus, eu estava orando no meu quarto e eu vi anjos e Jesus dançava comigo. Eu dizia, uau. O outro dizia, Mateus, eu tive uma experiência com Deus, eu fiquei ali no chão deitado e parece que a minha vida foi transformada, eu fiquei ali por horas. Eu falei, uau. Eu queria ter experiências com Deus, eu queria também poder ver algo, gente. E eu falei para Deus, eu vou fazer um jejum de 3 dias só tomando água, e quando eu terminar esse jejum, eu quero abrir os meus olhos, eu quero ver um anjo. Foi essa a minha proposição. Gente, 15 anos de idade, 1 dia só na água, 2 dias só na água, 3 dias só na água. Quando chegou no momento, completou as 72 horas, eu entrei no meu quarto, eu fechei meus olhos na janela, eu me lembro até hoje a cena, eu falei, quando eu contar até 3, Jesus, me mostra o anjão, Gabriel ou Miguel aí, quero ver os arcanjos celestiais, os querubins, os serafins. Meu irmão, conta 3, 1, 2, 3, abre o olho, só vejo aquele breu do inverno de Lais assim.
aquela névoa. Eu falei, não, Deus, você não está entendendo, eu estou 3 dias aqui, se borrando, só tomando água, é para ver a bomba do anjo. Eu fecho o olho de novo, Deus, 1, 2, 3, eu abro o olho, só aquela penumbra. 3 vezes eu fiz isso, não vi o anjo. Eu pensei comigo, pois é, não deu. Vou lá na cozinha, que eu tinha prometido, eu falei para a mãe, já espera com a sopinha de anholine. Agora deu fome nos irmãos aqui, né? Pensei, vou lá comer a sopa. Quando eu vou sair daquele lugar, cara, Deus fala comigo, falou, Mateus, não, eu não quero te mostrar um anjo. Na verdade, eu não quero que você veja nada com seus olhos naturais. Sabe, Mateus, por que eu te chamei para esse jejum? Eu quero que você seja capaz de perceber o quão é maravilhoso a minha presença. Que quando eu abro mão, querido, muitas vezes das coisas carnais, as coisas desse mundo, para buscar a Deus, eu começo a ter percepção íntima de quão é mais incrível estar na presença de Jesus, cara. Que é a única coisa realmente que completa o nosso coração. Eu não entendi, cara, Mateus capítulo 6, verso 6, quando Jesus dizia, mas tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai que está em secreto, e o Pai que vem em secreto te recompensará. Eu pensava, cara, a recompensa é que Deus vai me abençoar, Deus vai responder minha oração, Deus vai me abençoar financeiramente, Deus vai me dar uma coisa nova. Gente, sabe o que eu descobri? Que a recompensa é o próprio Senhor. Amém. É quando você começa a se deleitar no Senhor. Davi dizia, na tua presença há delícias perpétuas. Querido, quando a gente abre mão de prazeres carnais, lícitos, não estou falando ilícitos, Deus criou a comida, já para proporcionar uma alegria para nós. Eu digo que tem comida que você ora antes. A propósito, quando você agradece a Deus antes do alimento? Isso é bom, faça isso sempre. Mas tem comida que você agradece antes e ela é tão boa que você agradece no meio e agradece no final também. Eu não é, meu irmão. Vou falar com para você o seguinte, quando você se priva de prazeres naturais, simplesmente porque você diz, Deus, eu quero conhecer o verdadeiro prazer que está na tua presença, eu quero ser capaz de ter percepção espiritual, querido, jejum e oração abre a nossa percepção espiritual para entender o que realmente completa o nosso coração. Essa semana eu não vou convidar você para jejuar só na água, gente, é o jejum de comidas saudáveis, exceto que tem um dia que eu vou desafiar todos nós, 24 horas na água. Se você não conseguir, vá no seu melhor, mas eu quero, gente, arrancar você dessa terra, eu quero levar você a uma atmosfera espiritual no céu, cara. Eu não sei explicar, mas cara, quando você começa a entrar nesse lugar de busca e intensidade com o Senhor, cara, o nosso espírito começa a se conectar com Deus de uma maneira profunda, revelações da palavra, gente, que você não tinha antes, agora você começa a ter, coisas que você não entendia antes, coisas que não faziam sentido para você, você começa a ver, porque Jesus começa a se revelar a você, porque Ele prometeu, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar-te de todo o vosso coração. Irmãos, essa semana será uma semana de a gente derramar o nosso coração na presença de Jesus, será uma semana de nós sermos Jesus. Eu vou dizer não para a minha própria carne, para dizer sim para o teu Espírito Santo. Talvez se você tenha enfrentado, gente, desafios, talvez você precisa de um agir de Deus, talvez você precisa que Deus te liberte em algo, você está dominado pelo pecado, presos a vícios, a imoralidades sexuais, a coisas que você sabe que tem destruído a sua vida. Querido, eu quero profetizar, essa semana o Espírito Santo vai agir no seu coração, essa semana será uma semana de encontro, o Espírito Santo vai revelar Jesus a nós. Quando os nossos olhos espirituais se abrem, nem sempre é através do jejum, mas sempre que tem o jejum, algo está acontecendo. A palavra de Deus fala, depois que Deus derrubou Paulo do cavalo, ele ficou 3 dias em jejum, e quando o profeta Ananias coloca a mão na cabeça dele, lembra, ele está 3 dias em jejum, as escamas lhe caíram dos olhos. Querido, nem sempre em jejum, mas sempre em jejum, algo acontece na nossa vida. Essa semana, irmãos, vamos entrar nesse lugar de busca, através da oração, do jejum. Eu sei que Jesus abriu você aí, operou, já fechou, você já está pronto para ir embora, mas na verdade, que Ele tem uma obra do Espírito Santo, Ele está nos chamar hoje,
A vinda de Cristo está para acontecer. Cara, que nós sejamos essa noiva, essa igreja preparada para Jesus. Eu quero sugerir para você que o jejum e a oração, a palavra do Senhor, é o que nos faz esse processo de santificação. Que nós possamos estar, gente, esperando o dia do Senhor. Se você recebe essa palavra, você pode dizer amém, você está. Fique de pé, vamos orar, irmãos.